Em tempos de adultos infantis, nós nos levantamos como uma voz que chama as ovelhas de Jesus a amadurecer. Como cristãos, que tipo de ouvidos nós temos? A quem nós temos dado nossos ouvidos? Ouvir é diferente de escutar. Escutamos muito e ouvimos muito pouco. Porque quem ouve, de fato obedece. Maturidade não é o tempo que você viveu, é o que você aprendeu enquanto vivia. Tem um montão de gente velha de cabelo branco que é um neném. Ouvidos maduros, fala madura. Tiago diz: todos devemos estar prontos para ouvir, mas tardio para falar. A nossa fala tem revelado maturidade cristã. E aí entra uma frase do pra maduro. Mais importante do que a velocidade que você anda é a direção, mano. E a prova da imaturidade é o seguinte: não termina nada que começa, não tem estrutura para ouvir não. Temperamento maduro, modo de ser ou agir. Seu modo de agir pode revelar Jesus ou não. As oportunidades estão sendo entregues pra gente em lugares, cara, que as pessoas imaturas nunca vão acreditar que estão. Um deles são os lugares que a gente aprendeu a chamar de crise. Mas a Bíblia chama de bênção. O maduro vê oportunidade na crise. O imaduro fala: Deus está me provando. Você está no pastoral, o lugar onde as ovelhas se encontram. Ouvir seu pastor faz de você uma verdadeira ovelha de Cristo. Ouça-o, seja instruído e se dê a chance de amadurecer. O apóstolo Paulo nos dá 3 características de um cristão maduro: unidade da fé, pleno conhecimento de Jesus e estatura de varão perfeito. E aí, bora crescer? Então, recebam agora, com muita alegria, nosso pastor, Maxwell Waite de Andrade. Que bom estar aqui com vocês. Eu queria muito viver isso com vocês. Eu estou desde o dia 1º de janeiro sem pregar. Eu falo todo culto, mas pregar na Vinde desde o dia 1º de janeiro. Coloca a mão no seu ouvido, por favor. Deixa eu orar com você. Põe a mão no seu ouvido mesmo. Senhor, essa noite é uma noite de libertação para nós. O Senhor tem falado coisas conosco que precisamos ouvir. E ouvir determina a vida eterna. Ouvir determina prosperidade. Ouvir determina se a nossa casa vai ficar de pé após tempestades ou se a gente vai ser a tragédia anunciada. Minha oração agora é que os nossos ouvidos estejam abertos e que possamos te ouvir com boa vontade. Ah, Deus, não deixa que nada tire de nós a capacidade de te ouvir. Não permita que nada tire de nós essa noite a capacidade de sermos orientados pelo Senhor. E quando esse culto terminar, quando essa reunião terminar, possamos estar caminhando a passos largos da maturidade que o Senhor deseja para nós. Eu oro com a tua igreja em concordância com ela. Nós oramos no nome de Jesus. Diga amém. Leia comigo aqui no telão, aqui, Tiago 1,19. A gente vai habitar nesse texto hoje, amanhã e terça-feira. Só eu ou mais alguém? Então hoje, amanhã, terça-feira, a gente vai subir essa escada. Hoje a gente vai conversar sobre ouvidos maduros. Amanhã a gente vai conversar sobre fala madura. E quando chegar no último dia, Jesus nos guarde, a gente vai falar de temperamento maduro. O que eu estou falando aqui, e aí eu já vou avisar isso para alguém que tem comichão no ouvido, alguém que tem dificuldade de ouvir, deixa eu te falar uma coisa, que eu não estou pregando o que eu vivo. Não. O pastoral, pastor, mas quem prega tem que pregar o que vive. Na tua igreja. Na minha a gente prega o que crê. Não. Eu queria muito pregar cura, mas tem hora que eu prego cura estando doente, tem hora que eu prego alegria estando triste, tem hora que eu prego... É ou não é? Prosperidade, você tem um centavo no bolso. Aí o cara fala, por que você prega cura? Porque eu creio em cura. Por que você prega felicidade? Porque eu creio na felicidade. Por que o senhor prega prosperidade? Porque eu creio que Deus prospera. Mas o mais importante aqui não é uma reunião de pregar
Vamos pregar o que a gente está vivendo. Não, vamos pregar o que a gente acredita. Tomara que a gente viva. Eu estudando isso, eu falava, Deus, Deus, me dá um ouvido maduro, Senhor. Hoje eu estava com temor, estudando à tarde, dizendo, Senhor, visita esse ouvido com maturidade. Meu Deus, coloca maturidade na minha boca, coloca maturidade nos meus temperamentos. Esse então? Não mexe com ele não, irmãos. Guarde para você o teu glória falsa. Então o que a gente vai fazer aqui é sentar e ouvir a voz de Deus. E com misericórdia, com fruto do arrependimento, a gente vai se abrir e dizer, Deus, trabalha em mim. Para que uma vez o Senhor trabalhando em mim, possa haver a possibilidade de o Senhor trabalhar através de mim. Mas se Deus vai trabalhar através de nós ou não, que Ele trabalhe em nós. Então vamos subir o primeiro degrau dessa escada, sim ou não? Então fala para esse irmão, hoje é a noite de Deus amadurecer os nossos ouvidos. É engraçado, porque quando a gente pensa em ouvido maduro, a gente tem que pensar em algumas coisas. Biologicamente, você tem muito mais capacidade de amadurecer a fala do que a audição. Amadurecer a audição do que a fala. Só fazer conta. Quantas bocas? Tem gente que parece ter duas. Mas quantas bocas? Uma. E ouvidos? Então, se você pensar em habilidade, capacidade biológica, nossa, você já nasceu com muito mais capacidade de ouvir do que de falar. Biblicamente falando, toda teologia bíblica não é construída na ideia de você ser uma pessoa que fala bem. É engraçado isso, mas quando você pega a teologia bíblica, ela não vem te incentivando a falar bem. Ela vem o tempo todo te ensinando a ouvir bem. Curiosamente, todo o nosso contexto de sociedade não nos cerca de habilidades quanto a ouvir. Você não vai achar um curso de escuta atenta, você não vai achar ninguém vendendo um curso dizendo, faça 10 aulas comigo e aprenderá a ouvir bem. Você não vê nenhum coach hoje dizendo, venha fazer um curso comigo e te farei ser a melhor pessoa ouvindo as pessoas. Não, o tempo todo você vai ver cursos de quê? Vencer a timidez, oratória, como falar em público, porque para muita gente falar é poder. Só que é falando que você levou essa enrolada da vida. É falando que você arrumou uma depressão para tu que você não sai dela. É falando que você pegou um pecado que você tem vergonha dele e agora como é que lida? Enquanto isso, a Bíblia não está dizendo, seja pronto para falar. A Bíblia não está dizendo, acha um cara que tiver curso de oratória. Faça um curso para melhorar teu vocabulário. Não, a Bíblia o tempo todo está dizendo para nós, você precisa... Até o tolo, quando se cala, passa para o sábio. Olha só. O tempo todo a Bíblia está dizendo, olha, você precisa ser alguém que fala menos, para ter a habilidade de ouvir mais. O tempo todo a Bíblia está mandando a gente dominar a nossa língua, o nosso temperamento, porque... E aí a gente tem que pensar numa coisa muito séria quando eu li esse texto. Quando a gente lê Tiago 1,19, a gente precisa entender uma verdade em Deus. A verdade está aqui. Ser lento no falar, ou tardio no falar e lento a irar-se é colheita de alguém que amadureceu nos ouvidos. Ele não pede para que a gente comece dizendo, olha, seja tardio no falar, lento no irar-se, depois ele diz assim, quando der tu fica pronto no ouvido. Não, ele abre logo dizendo assim, cara, você precisa ser pronto para ouvir. Porque se você for pronto a ouvir, o que eu colho quando meus ouvidos se abrem e amadurecem? A minha fala fica mais inteligente. As pessoas têm mais gosto de ouvir o que eu tenho para falar. As pessoas têm mais interesse do que eu tenho para falar. Mas por quê? Porque uma pessoa que tem ouvido maduro vai desenvolver fala madura e provavelmente vai controlar seus temperamentos. Então quando a gente fala, e talvez desses 3 encontros que a gente tem, talvez hoje esteja a chave pela qual você deve orar o resto da semana. Antes de você dizer, Deus me dá uma língua poderosa para profetizar. Antes de você dizer, Deus me dá um temperamento lindo que as pessoas olham para mim e gostam de mim. Você precisa começar a olhar e dizer, Deus, abre os meus ouvidos com maturidade para que eu ouça o que tiver que ouvir, trate o que tiver que tratar para ser o que o Senhor quer que eu seja. Alguém está me ouvindo? Faz sentido para alguém aqui? Então ouvir bem
Ouvir bem, a colheita de quem tem ouvido maduro vai ser uma fala madura e um temperamento maduro. Eu estava lendo uma história de um vendedor, e é engraçado, porque o cara era o campeão de vendas por muitos anos. Então alguém chamou ele e disse: cara, ninguém ganha do cara, ninguém vende mais do que ele, tem que chamar ele aqui. Quem conhecia ele, perguntava para ele: qual é a tua técnica? Qual é a tua técnica? Como é que você faz para vender tanto? Porque ninguém bate você na venda. E ele dizia: eu não sei falar, eu não sei falar, eu não sei falar. E ninguém acreditava, todo mundo falava: está escondendo o jogo, está escondendo o jogo. Um belo dia os caras fizeram um esquema, falaram: vamos premiar ele, vamos trazer ele para receber o prêmio, porque nos últimos 5 anos quem mais vendeu foi ele, e a gente bota ele no workshop para ele revelar a técnica dele. E aí quando ele chegou lá, e diante de todo mundo agradeceu pelo prêmio e disse: eu não sei falar, obrigado. Aí o pessoal chateado olhou para ele e falou: pô, cara, a gente trouxe você aqui para você dizer qual é a tua técnica. Aí ele olhou e falou assim: poxa, eu não sei falar, eu só sei ouvir. Talvez as pessoas comprariam mais seus sonhos se você fosse alguém que ouvisse o que os outros estão dizendo para você. Talvez as pessoas teriam mais interesse no que você está passando se você acreditasse de verdade que ouvir elas fosse a porta que você precisa e não ser escutado. Boa parte das pessoas frustradas na igreja estão frustradas porque dizem: ninguém me ouve. Mas não é para te ouvir, cala a boca, vá ouvir os outros. Não, pastor, porque ninguém me entende, nem você se entende, amiga. Vamos ser honestos. Nem você está se entendendo, como é que você quer que os outros te entendam? Não é melhor ficar quieto e tentar ver o que está acontecendo e ouvir alguém e entender o mundo como está acontecendo? Só que a gente vive uma crise de pessoas que dizem: eu quero ser ouvida. Ah, quando as pessoas me ouvem, eu me sinto acolhido. A gente briga na internet por direito de fala. Já parou a pensar no tanto de bobagem que a gente ouve depois que todo mundo quis ter direito de fala? E às vezes eu olho e falo: para que essa pessoa teve direito de fala? Esses dias eu vi um cara discutindo na internet porque ele queria direito de fala para virar lobo. O outro estava querendo direito de fala para virar urso. Eu disse: caramba, não era melhor ficar quieto? Fala para alguém que está perto de você: Deus quer amadurecer seus ouvidos. Se você não guardou nada que eu falei até agora, guarda o que a gente vai conversar agora. Eu acho que isso aqui tem a ver com batalha espiritual, tem a ver com discernimento espiritual, tem a ver com crescimento. Curiosamente, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Já parou para pensar que a coisa mais preciosa da tua vida, que define eternidade, tem a ver com um ouvido bom? Tem um montão de gente indo para o inferno porque é surda. É tão surda que acha que vai cantar hino em casa e vai para o céu. Quando a gente lê na Bíblia que a fé vem pelo ouvir, logo depois a gente vê que sem fé é impossível agradar a Deus, a gente vai pegar uma sequência de coisas que é: eu só tenho fé porque eu ouvi. E essa fé que faz Deus se agradar de mim só existe porque eu ouvi. E tudo que eu posso produzir de Deus tem a ver com eu ter ouvido Ele. Eu quero ler Mateus 13, versículo 9. Eu quero começar pelo versículo 9 para a gente chegar na parábola que Jesus contou. Mas eu preciso começar pelo versículo 9. Aquele que tem ouvidos para ouvir, o que, gente? Não, fala alto, Vinde. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que toca nos dois perto de você e fala assim: profecia. Não, pode até sacudir uns 4 e falar assim: ó, isso é profecia, hein? Dá uma olhada e vê se eu tenho alguém sem ouvido perto de você. Confere aí a orelha de uns 2 aí. Se alguém tiver aqui que nasceu sem orelha, relaxa. Mas eu acho que nesse auditório tem todo mundo com orelha. Dá uma olhada e vê se tem todo mundo com 2 ouvidos. Confere, estou falando sério, dá uma conferida. Confere aí rapidinho. Tá ok? Se tiver ok, dá um sinalzinho de ok para mim. Ok? Dá uma checada em você. Conta aí quantos ouvidos você tem. Pastor, que coisa óbvia. Que coisa óbvia. Não, faz mesmo, acredite, faz isso aqui. Tá me ouvindo? Você consegue me ouvir? Então faz isso aqui, procura teus 2 ouvidos, vê se está aí. Pastor, que coisa óbvia. Óbvia?
Olha a profecia. Olha a profecia. Quem tem ouvidos para ouvir, não parece coisa de maluco? Se tem ouvido, não tinha que ouvir, sim ou não? Mas por que ele está com esse papo? Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Dá para estar no culto, irmão, e surdo. Dá para falar em mistério e ser surdo. Dá para frequentar fogueira e ser surdo. Dá para fazer casais saudáveis e continuar surdo. Dá para ir para o encontro, voltar do encontro e voltar a ser surdo. Dá para vir para o primeiro dia da série todo animadinho e continuar surdo. E a conversa, ele começa a dizer assim, quem tem ouvido para ouvir, ouça. O que ele está dizendo, na verdade, é o seguinte, o que eu vou falar aqui determina a eternidade. Então, se eu fosse você, usava os seus ouvidos. Fala para esse irmão que está pensando assim, Deus te deu esse ouvido para você usar. Já percebeu o quanto a gente está usando coisas que a gente não deveria usar e aquilo que a gente deveria usar a gente não está usando? Pastor, me dá uma coisa boa para me usar hoje. Meus ouvidos. Pastor, me dá alguma coisa para ficar ativo hoje. Seus ouvidos. Pode ser até meio judiado igual o meu. Esse ouvido esquerdo meu aqui é surdinho. E desde a minha infância esse ouvido aqui é meio baleado. Mas mesmo assim, ele é muito útil. Quem tem ouvidos para ouvir, deixa o versículo da Bíblia aqui, eu prefiro ele. Eu prefiro a Bíblia. Quem tem ouvidos para ouvir, é aqui, ó. Aquele que tem ouvido para ouvir, que ouça. Vou te explicar o que está acontecendo aqui. E por favor, se for para ficar chateado, fica com Jesus. Amém ou não amém? Está combinado aqui? Porque papo é esse? Aquele que tem ouvido para ouvir, que ouça. Porque Jesus sabia que naquele auditório teria pessoas que não ouviriam. Eu estou falando auditório no melhor sentido possível. Aquele público ali. Não. Jesus não se ilude. Jesus sabe que ele está falando para uma multidão, mas tem gente que tem ouvido que funciona e tem gente que tem ouvido que não funciona. Então ele está falando para quem tem ouvido. Aquele que tem ouvidos, que ouça. E aí ele começa a contar uma parábola. Vou explicar a parábola para a gente ganhar tempo. Eis que o semeador saiu a semear. Semeador ali é a imagem do próprio Deus. Ou do Cristo, que carrega a semente, que é a palavra. E o texto diz que ele pega a semente e sai a semear. E quando ele sai a semear, a proposta é simples, ele quer semear. Porque a palavra para todo mundo. Então, onde ele está, tem terra, semente. Tem terra, semente. Tem terra, semente. Branco, preto, amarelo, azul, japonês, gordo, magro, palavra. Grande, pequeno, velho, palavra. Ele sai semeando. E aí o texto diz para a gente que ele cita 4 lugares, 4 terrenos. Mas eu queria que você tivesse um cuidado aqui. 4 ouvidos. 4 tipos de gente que está ouvindo. O primeiro ouvido, ele diz que é à beira do caminho. Então ele joga a semente, ela cai na beira do caminho. E aí Jesus conta que no mesmo instante, logo depois, veio uma ave, roubou a semente e levou ela. O segundo ouvido cai entre pedras. E ali não tem profundidade, é raso, é superficial, então ela não consegue se afundar. Quando começa a dificuldade, a luta, o sol, ela morre. O terceiro, Jesus conta que cai entre espinhos. E aí, conforme os espinhos vão crescendo, eles vão sufocando aquela semente que tentou romper e morre. Por fim, ele diz que a última semente cai numa terra boa. E essa terra boa produz a 30, a 60 e a 100 por 1. Para você entender, quando Jesus termina de contar essa história, ele começa a falar o que você acabou de ouvir. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Os discípulos chegam para Jesus e falam, Senhor, a gente está tendo problema aqui, porque tem um grupo de pessoas que frequentam o teu culto e está saindo chateado porque não entenderam nada. Eles ouvem o Senhor pregar e não entendem nada. E é estranho, porque nós entendemos tudo, mas eles não entendem nada. Eu queria que você explicasse para a gente por que tem gente que está no culto que entende tudo e tem gente que não ouve nada. Aí Jesus começa uma conversa dizendo assim, calma, a voz,
Grupo pequeno. A vós é dado conhecer os mistérios. Aí ele continua dizendo assim, mas a eles, não. A eles não é dado conhecer os mistérios. Parece que ele está fazendo exceção de pessoa, porque é um grupo de pessoas que nem estudou, um grupo de pessoas simples, do campo, trabalhadores, entendem tudo. E parece que ele está dizendo assim, não, para vocês eu explico tudo, para eles eu não explico nada. Só que o texto continua. E aí ele começa a dizer assim, porque neles se cumpre a profecia do Isaías. E o Isaías profetizou que chegaria um tempo que as pessoas teriam olhos, mas não enxergariam. Teriam ouvidos, mas não ouviriam. E nele se cumpre a profecia. Qual é a profecia? De que haveria pessoas que os ouvidos seriam malditos. Fala para quem está perto de você, gente de ouvido maldito. Tem ouvido, mas não ouvem. Eu comecei a pensar, dizendo, meu Deus, ouvido maldito? Que coisa perigosa ter um ouvido maldito. Pastor, da onde o senhor tirou a ideia de ouvido maldito? É só você olhar o texto, e Jesus vai dizer assim, abençoados são os ouvidos. No mesmo texto que ele fala de um ouvido abençoado, ele deixa imediatamente o outro lado. Se tem um ouvido que é abençoado, o que ouve é abençoado, o que não ouve é o quê? Ah, fala alto. Agora escuta. Quem é esse ouvido amaldiçoado? Ele começa a dizer assim. Todos esses ouvidos ouviram a palavra. Estão comigo? O que caiu na beira do caminho, ouviu a palavra. Diga, ouviu a palavra. Concorda comigo? Semente foi plantada, sim ou não? Quem roubou a semente? Quem roubou a semente? Que é o diabo. Então calma aí. Essa ave que rouba a semente é o diabo. Jesus vai dizer isso. Vem o maligno e arranca o que foi semeado em seu coração. Está comigo? Opa, primeiro tipo de gente que tem ouvido maldito. Ouve Deus e o diabo. Você conhece gente que ouve Deus e o diabo? Você está aqui me ouvindo, você ouve Deus, daqui a pouco você está dando lugar para o diabo. Você está aqui no culto ouvindo Deus, vai chorar, vai arrepiar, quando chegar em casa, vai dar lugar para o diabo. Aí depois diz, por que não frutifica em mim, pastor? Por que não prospera em mim? Porque você escolheu ter um ouvido amaldiçoado que ouve Deus e o diabo. Segundo tipo de ouvido. Ele diz, caiu no meio das pedras. Superficial. Ouvido maldito não é só um ouvido que ouve Deus e o diabo. Ouvido maldito também é aquele ouvido que ouve Deus, mas nunca profundo. Já fui domingo na igreja, cumpri minha missa. Não, a parte prática da vida dele é ouvir Deus aos domingos. O resto da semana não tem mais de ouvir Deus. O resto da semana não tem mais carregar Deus. E ele ouve com alegria, ele fica animadinho. Mas não tem vida prática. Eu gosto de um termo que eu ouvi esses dias, que o cristão que não tem vida devocional, que não tem vida com Deus, é igual a um ateu. Porque na teoria ele se diz cristão, mas na prática ele é ateu. Ateu ora. Ateu lê Bíblia. Ateu ouve Deus durante a semana. Você. Não lê Bíblia, não ora, não tem devocional. É um teórico cristão, mas na prática um ateu, porque a tua vida prática é uma prática que o ateu também tem. Domingo que vem eu ouço Deus de novo. E gente que não ouve Deus profundamente, sempre vai ser roubada. Gente que não tem um ouvido que ouve Deus profundo, nunca vai ter uma vida profunda. É por isso que a tua vida é uma gangorra. Você está bem, você está mal, você está bem, você está mal, você está bem, você está mal. Está mal, está mal, está mal de novo. Campanha, vou fazer campanha na igreja. Estou bem. Acabou a campanha, estou mal. E não tem mais campanha. Ih, na Vinde não tem. Mal. Muito mal. Porque na cabeça desse cara, ele ouve Deus, mas sempre ouve Deus na superficialidade. Não quero me tornar um fanático. Tá
bom. Terceiro tipo, característica do ouvido, ele ouve também Deus, mas também ouve o mundo. Você leu aqui. O mundo são essas raízes, esses espinhos que crescem em volta e vai sufocando. Um ouvido maldito, ele ouve Deus e o diabo. Ele ouve Deus superficialmente, nunca fica profundo. A palavra de Deus é só uma sugestão. Quando ele ouve Deus, esse tipo de gente geralmente vem na igreja e fala, não dá para ouvir tudo que o pastor fala. Esse tipo de gente lê a Bíblia e fala, isso aí é para os judeus. Isso não se aplica para nós, estamos na graça. Esse tipo de gente nunca se aprofunda e diz, não, isso aqui é para mim, não, isso aqui é para o outro que não veio para o culto. Nunca fica profunda, nunca é para ele. E quando Deus fala com ele, ele ainda perde o tempo para dizer, estão mandando letra para mim. Não, conhece a minha vida, deve estar falando para mim, porque ele prefere acreditar nisso do que ficar profundo. Não, nunca se compromete profundamente, nunca pega um caminho de arrependimento profundamente, nunca pega um caminho de temor profundamente, é sempre raso. Ouve Deus e o mundo. Então, na mesma quantidade que você está ouvindo Deus aqui agora, está vendo Deus no YouTube, daqui a pouco você vai para uma série da Netflix. É quase igual adolescente na igreja. Um dia desse eu estava vendo eles todos felizes na célula nossa. E daqui a pouco eu olhei eles no meio da rua, fazendo o sinal achando que era o Naruto. Porque o cara ouve 30 minutos de palavra numa célula. E maratona no Naruto a semana inteira. Então ele começa a achar que é mais um Naruto do que um Jesus. Então ele ouve Deus, mas também ouve o mundo. Parece bobeira? Escuta aqui. Você quer saber o que acontece com quem ouve Deus e o diabo? Deus disse para Adão assim, come tudo. Daquela árvore ali você não come. Quem disse isso para ele foi Deus. Aí de repente o diabo apareceu no jardim e disse, come. Porque se tu comer, seus olhos vão se abrir. Ouviu Deus. E agora está ouvindo quem? Deus fala, seja fiel a mim, obedeça a minha palavra, paga o preço que tiver, mas fica na minha palavra. O diabo aparece do nada e diz, não é bem assim que a palavra de Deus diz. Não, a palavra de Deus não é isso não é bem assim não. Não, isso aí está muito radical, tem que dar uma atualizada na Bíblia. A Bíblia não é isso tudo não. O cara ouve Deus e ouve o diabo. E ele começa a fazer concessões na fé dele, concessões nas renúncias dele, concessões no pecado dele, concessões quando ele percebe que não, ele está perdendo o jardim de delícia e está indo para o mundo do pecado. Gente que ouve Deus e o diabo. Gente que ouve Deus superficialmente, irmão. Pior coisa que tem você ver alguém que ouve Deus superficialmente. Gente que ouve Deus superficialmente é o cara que está aqui no culto, mas sair no meio da mensagem não é nada. Eu fico assustado quando alguém acaba de ouvir uma palavra de Deus e ela não produz nada na vida dele. Pastor, o que aconteceu? Ouviu Deus superficialmente. Não cria profundidade, não cria raiz, não gera comportamento, porque ele está aqui, mas não está aqui. Ele está presente, mas ele não está disponível, ele quer ouvir o que cabe ouvir. E se Isaías profetizou um tempo de gente que ouviria Deus com má vontade, Paulo profetizou mais ainda, ele disse, nos últimos dias, as pessoas vão ter comichão no ouvido. Você sabe o que é comichão no ouvido? É coceira. Quando a palavra de Deus começa a te arrebentar, o cara fala, não, isso não é para mim não, teu negócio é errado, vou parar de ir nessa igreja, vou parar de ouvir esse pastor, vou parar de ir ali, por quê? Porque ele tem comichão no ouvido, ele não consegue ouvir, e aí Paulo diz que eles não vão só ter comichão no ouvido, mas vão ajuntar para si doutores para si. Não é só um grupo de gente que tem coceira quando ouve a sã doutrina. É um grupo de gente que junta para si, gente que prega o que ele quer, gente que ensina o que ele quer, gente que faz o que ele quer. Mas eu vim pregar para gente madura essa noite. Eu vim pregar para gente que está falando, Deus me dá o que é são, Deus me dá o que é saudável. A gente precisa aceitar o que é cura, irmão. Gente. Ouve Deus e o diabo. Ouve Deus e o mundo.
Ouve Deus superficialmente. Eu me lembro do episódio do Eu, a Patroa e as Crianças. Aí o Michael Caio estava vendo jogo de basquete. Aí a Jay veio e falou uma coisa com ele. E aí ele estava tão intertido e tão distraído, ouvindo superficialmente, que enquanto ela falava, ele só ouvia John, 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 John. Ele ouviu chinês. E ele passou a ter um problema na vida, porque ele passou a ficar correndo atrás dela para descobrir o que ela disse. Porque no tempo da visitação ele não ouviu. E agora a vida estava toda enrolada, porque não ouviu o que Deus disse e entendeu tudo errado da Jay. Aplicando para a nossa vida, não é a realidade de muita gente. Deus está passando na vida esses dias. Deus tem falado com a gente. Deus tem nos despertado para um tempo novo. E tem gente que está aqui, mas está ouvindo chinês. Mas essa noite Deus vai quebrar a surdez. Essa noite Deus vai desagravar o nosso ouvido. E a gente vai ouvir a voz do Cristo que fala à igreja. Não é possível num lugar onde Deus está derramando promessas, liberando decretos, levantando pessoas, você não conseguir ser tocado por Ele. Ora, machure, candarama. Ouve Deus superficialmente, nunca fica profundo. Agora escuta. Olha a marca de alguém que tem um ouvido maldito. Na profecia do Isaías. E aí Jesus explica. Por que o ouvido deles é maldito? Ele diz, porque eles ouvem com má vontade. Você conhece gente que você começa a falar com ele e te corta? Conhece ou não conhece? Só é importante o que ele tem para falar, o que os outros têm para falar não é. Então você começa a falar com ele e já te corta. Você está contando metade da história e já te corta. Tem gente que é chato mesmo, conta a mesma história 10 vezes. Aí tu fala, irmão, eu já ouvi, hein? Aí ele fala, mas vou contar de novo. E se tu não tiver um ouvido maduro, tu fala, irmão, de novo. E geralmente gente assim ouve com má vontade. E ele fala assim, não, eles ouvem com má vontade. Olha o texto. Versículo 19 de Mateus 13. Perdão. Versículo 15. Ou pode até começar no 14. Olha o que um ouvido amaldiçoado tem por marca. O ouvido maldito. Nele se cumpre a profecia do Isaías. Ainda que continuamente estejais ouvindo, jamais entendem. Mesmo que sempre estejam vendo, nunca percebem. Versículo 15. Posto que o coração desse povo está petrificado, de má vontade o quê? De má vontade o quê? Você já viu gente com má vontade escutando? Ele está aqui dizendo, que hora que essa mensagem acaba, hein? Meu Deus, hein? Mensagem longa, hein? Mas isso não é agora, 30 minutos depois. Ele já estava assim antes do culto começar. Agora escuta o que me dá temor, por favor. Com má vontade me escutam. É isso ou não é? Você vai pegar 5 características agora desse cara. A primeira delas está lá. Olhos fechados. Está comigo? Seus olhos, aqui ó. E fechar os seus olhos para evitar que enxergue com os olhos. Tem olhos, mas não vê. Segundo, ouvidos fechados. Diga, ouvidos fechados. Terceiro, não compreendem com o coração. Quarto, não se convertem. Quinto, não podem ser curados por Jesus. Está comigo? Fala alto. Pessoas com ouvidos malditos. Pessoas de ouvidos malditos. Ouvem com má vontade. Fala alto. Ouvem com má vontade. Por ouvir de má vontade, não enxergam, não veem
não compreendem com o coração, não se convertem, não podem ser curadas por Jesus. Se isso não te dá temor, a mim dá. Cara, irmão, você não está enxergando o que o diabo está fazendo na tua vida? Na minha vida, eu estou bem. Você bem? Irmão, você ouviu o que Deus disse hoje? Deus disse alguma coisa? Tem certeza? Aí a crise aqui, você estava em qual culto? Não compreende com o coração. Irmão, com todo respeito, eu tenho gente aqui que caminha comigo há muito tempo, e não caminha porque viu o que eu vi. Não. Eu tenho gente aqui de verdade, que abriu mão de emprego melhor, casa melhor, vida melhor, e ver essa multidão de gente aqui é uma colheita do trabalho deles. Deus tem cumprido tudo o que a gente sonhou e orou nos últimos anos. Mas pergunta para eles, se foi porque estava vendo. Não, não foi não, é que em algum momento eles me ouviram e Deus fez eles compreender a visão no coração. De vez em quando eles vêm para mim e desabafam, falando, pastor, o senhor falou que ia fazer isso, mas eu vou confessar para o senhor. Eu não vi não. Aí eu falo, mas por que você me deu o teu carro? Ah, eu entendi no coração. Não, por que você ofertou o teu salário todo? Meu coração. Não, por que você deixou de ser promovido e ficou no emprego que pagava menos? Para ter tempo para servir a igreja? Meu coração. Por que você não parou quando a vida veio sobre você e te arrebentou? Meu coração. Quem ouve vai ser movido pelo coração, mas quem não ouve não tem um coração para levar ele para frente. O coração para de bater, amigo. Não se converte. Deus fala, mas não gera temor. Quando o culto termina, ele volta para a mesma vida desgraçada, para a mesma murmuração, para a mesma reclamação, para a mesma frustração, porque ele não consegue dar ré. Ouve com má vontade, não consegue dar ré. Agora o pior está ali. Jesus está dizendo assim, é impossível para mim curar esse cara. Se você nunca leu na Bíblia coisas que é impossível até para Jesus, você acabou de achar uma. É impossível para Jesus curar alguém que não ouve com boa vontade. Ele está dizendo assim, ó, que seja por mim curado, eu queria curar, mas não dá para curar alguém que não consegue me ouvir. Eu tenho vivido experiências essa semana muito fortes sobre ouvir. Não sei se vocês lembram, numa ceia, o Anderson, lembra? Antes do Babi, o Anderson contou o testemunho dele dizendo que ele pegou a Dutra, acelerou o carro dele e ele só queria achar uma carreta para se matar. Alucinadão, chapadão, acelerado. E ele só ouviu uma voz no ouvido dele. Sabe qual é a voz que ele ouvia? Fala com todo mundo, só não liga para o pastor. Não, para o pastor não. Não, para o pastor não. Não liga para o pastor, não procura o Maxwell. Maxwell não. Com o Maxwell você não fala. Não, Maxwell está ocupado. Maxwell não tem tempo para você. Maxwell não vai te ouvir. Não procura o Maxwell. No desespero da vida, ele conseguiu ainda falar comigo. Naquela semana ele estava tomando ceia aqui, dizendo, eu ia me matar essa semana. Mas eu consegui gritar e cessar aquela voz. E eu fui ouvir quem o diabo não queria que eu ouvisse. Essa semana é uma inconfidência, mas eu preciso falar disso. Faz sentido eu falar disso. Eu falo isso com temor e com uma tristeza. Eu entendo os ataques do inferno. Um dos caras que eu mais amo nessa vida, hoje o que eu ri com esse cara, você não tem noção. Ele me recreia, ele me tira da depressão, ele é uma cura para a minha alma. Ele é o mestre. Na semana passada, ele sofreu uma opressão tão grande, a gente discerniu isso junto, vivendo fogueira. E ele disse que ele ficou com ódio de mim, mas com muito ódio de mim.
ficou magoado comigo, com ódio de mim, com raiva de mim, e dizendo, se eu pudesse, eu matava ele. Não pode, mas se pudesse. E aí, tudo que vinha na cabeça dele era o seguinte, só não fala com ele. Fica com raiva, fica com ódio, fica com mágoa, mas não fala com ele. Com ele, não. E dentro dele, ele sabia, se eu falar com ele, isso acaba. Se eu falar com ele, isso vai sair de mim, esse pensamento ruim vai sair de mim, mas eu tenho que falar com ele. Mas eu não consigo falar com ele. Aí no meio da guerra toda ele conseguiu ligar para mim. Aí quando ele ligou para mim, porque o diabo já tinha plantado nele, ele vai ficar com raiva de você, ele está com raiva de você. E o pior de tudo, quando ele ligou para mim e disse, eu te amo. Eu falei, eu também. Eu gosto muito de você, eu também gosto muito de você. Para ser sincero, eu não vejo a minha vida sem você, cara. Aí ele conversando comigo, ele disse para mim assim, eu estou com muita raiva de você. Eu falei, novidade, eu conheço quem bota raiva de mim. Eu estou magoado com você. Eu falei, faz parte da vida, magoar. Quem decepciona, decepciona. Faz parte da vida. Eu falei, mas por que você está com raiva de mim e está magoado comigo? Ele disse, isso que é o pior, pastor. Não tem motivo. Não tem motivo para me estar com raiva e com ódio de você, mas isso me invadiu. Eu disse, então deixa eu te dar um recado. Eu sei aonde está a cura. Corre e vem me dar um abraço, porque eu te amo, não tenho raiva de você, não guardei nada de você. Isso não vai me pegar. Isso não me pega, a raiva não me pega, a tristeza não me pega. Não fica tranquilo, eu conheço as guerras espirituais, amigo. Quantas pessoas com raiva de mim, sem eu ter feito nada, nunca tomei um café com o cara, mas o cara não gosta de mim. Alguém diz, pastor, por quê? Você não quer saber não? Porque o diabo sempre vai fechar o ouvido para que as pessoas não possam ser curadas. Eu disse, liguei para o senhor, saiu. Falei, E aí quando ele me ligou, eu disse assim, caramba, cara, que orgulho de você. Ele disse, por quê? Eu disse, por quê? Porque tem que ser macho, tem que ser homem, para ligar para alguém e dizer, eu estou pensando errado sobre você, sei que não faz sentido pensar isso, e eu não vou carregar esse pecado comigo. Eu falei, que bom, eu queria tanto que as pessoas fizessem isso comigo o tempo todo. Eu queria tanto que as pessoas tivessem coragem de falar comigo, porque elas não ficariam escravas. O que eu mais tenho visto é o diabo botar gente para falar o que não deve. Dizer o que não era para ser dito e depois ele fica escravo no que falou. Isso é conversa para amanhã. Isso é conversa para amanhã. Mas a grande verdade é que a gente precisa entender que o diabo sabe que quando você começa a ouvir, a cura vem. O diabo sabe que quando o nosso ouvido se abre, o nosso coração é visitado por Deus e Jesus pode nos curar. Coloca a mão no ombro de alguém ligado. Coloca ligado, cadeias se quebram agora, demônios são expulsos agora, principados são atacados agora. Coloca a mão em alguém ligado em Deus e fala para ele, não tenha medo de ouvir, porque ouvir cura. Sacode alguém, sacode mesmo, não tenha medo de ouvir, ouvir vai te trazer cura. Ramashurekandaramakandarama. Aleluia, aleluia. Agora, olha a diferença de alguém que tem um ouvido maldito e alguém que tem um ouvido abençoado. Lê o versículo 16. Abençoados são os vossos olhos, porque enxergam. E os vossos ouvidos, por quê? Por quê? Pastor, o que faz o ouvido ser abençoado? Funcionar. Pastor, o que faz o ouvido ser abençoado? Funcionar. Abençoados são os vossos ouvidos, porque ouvem. Domingo à noite, sair de casa para ouvir um pastor pregar? Abençoado demais o seu ouvido. Se programar para ficar segunda e terça indo numa igreja para ouvir Deus falar? Abençoado é os seus ouvidos.
e ficar todo animado, igual você está aqui, falando em língua estranha, dando glória a Deus, para ouvir pastor pregar. Ah, abençoado é seu ouvido. Quem tem um ouvido que funciona é abençoado, amigo. Você está pronto para ouvir? Volta para o versículo 9. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que parece trocadilho, porque a nossa língua tem diferença. Mas o ouvido abençoado é aquele que funciona. O ouvido abençoado é aquele que ouve. O ouvido abençoado é aquele que obedece. Fala alto. Quem ouve, obedece. Não, você precisa falar isso com mais força. Quem ouve, obedece. Está pronto para ouvir? Quando você lê na Bíblia, ouve, ó Israel, Deus não está dizendo, me escuta. Deus está dizendo, me obedeça. Quando você ouve aí, quem tem ouvido para ouvir, que ouça, ele não está dizendo quem tem ouvido para ouvir, escute. Ele está dizendo, quem está ouvindo, obedeça. O cara que ouve Deus superficialmente, ele acha que a Bíblia é gibi. Quer consulta no Google. Vou pensar se vou obedecer. Quem quebra princípio, se quebra. Agora o cara que ouve entendendo, Deus não está me pedindo, Deus está me ordenando. Ah, esse cara ouve. Porque quem ouve. Ah, pastor, eu ouvi, foi muito forte. Volta para o mesmo adultério. Ouviu não? Ô, pastor, foi muito forte, estou todo arrepiado. Volta para a mesma droga. Ouviu não? Ah, pastor, eu vi, foi poderoso, foi tremendo. Voltou para a mesma fofoca? Ih, ouviu não? Ah, pastor, como foi lindo ver a igreja cheia. Eu não vejo a hora do segundo, do terceiro, do quarto pastoral. Voltou para a mesma vida canalha, sem vergonha e bandida? Ouviu não? Eu amo ver as mulheres voltando do encontro. E eu te falo por quê? Porque não é porque o encontro é tremendo, não. Eu gosto porque eu vejo as mulheres voltando de lá, sabe como? Estou doido para fazer o que Deus falou comigo. Um monte de marido ligou para mim, eu sei porque eu sei o que está acontecendo na igreja. Pastor, que mulher é essa que voltou para minha casa? Mas por quê? Porque elas não voltaram discutindo, elas voltaram reagindo. Eu vou fazer, eu vou botar em prática, eu vou para cima, eu vou viver esse negócio. Quem ouve? Quando eu vejo alguém ouvindo a voz de Deus e logo botando em prática, eu falei, esse ouviu, hein? Agora quando eu vejo gente dizendo, eu ouvi, mas é um processo. Eu falo, esse não ouviu. Estou no processo de libertação. Eu falo, esse não ouviu. Agora quando eu vejo alguém que ouviu, eu estou olhando os status de algumas irmãs que tomaram as pancadas sobre sensualidade. Nossa, ficaram crentes. Nossa, olha, você falou, caramba. Se eu fosse da antiga, eu ia falar até que está com o brilho do Espírito agora. Porque ouve a direção de Deus e logo obedece. Porque quem ouve, obedece. Agora quer ouvir uma verdade em Deus? A Joana está aqui, Joana? Joana veio para o culto? Cadê a Joana? Lá atrás aonde? Faz assim, Joana. Deixa eu ver se a Joana está aqui. Está onde? Joana está aqui mesmo? Está ou não está? Está lá, fez com a mãozinha. Vou contar uma inconfidência de conversa sua com Priscila e com um monte de mulher. Quem conversa no salão não pede segredo. Aí, uma das que eu me lembro, ela conversando com Priscila, disse, o que eu mais amei no encontro foi voltar de lá sabendo uma verdade. Eu disse, qual? Deus é palpável. Deus é palpável, deu para pegar em Deus, deu para sentir Deus, deu para... Não, antes Deus era uma teoria, falando com a Priscila, mas agora Deus é uma realidade. Está pronto para ouvir isso? Deus não se tornou uma realidade quando você falou com Ele. Deus tornou-se uma realidade quando você ouviu Ele. Deus não fica real quando você fala com Ele. Deus fica real quando você consegue ouvir. Aí Richard Foster vai dizer na celebração da disciplina, oração não é falar, oração é ouvir. Ah, quem sabe de intimidade não vai para o encontro dizendo, Deus, eu tenho uma lista de compra para trazer para o Senhor de vitórias que eu estou precisando. Não, quem está no caminho de intimidade vai para o secreto dizendo, fala comigo, Senhor, eu quero te ouvir.
Essa semana o Nilton compartilhou comigo uma experiência que ele teve no secreto dele. Ele foi para dentro do secreto dele, ele ia pregar isso, mas eu estou na frente, o microfone é meu, eu vou pregar primeiro. Aí ele disse que entrou no secreto, fechou a porta e foi lá ficar orando no secreto dele. Aí de repente o Niltinho foi lá e bateu na porta. Ele disse, já vi o que é, já imaginou, cabeça de pai, já vai me perturbar, acabar com a minha devocional. Aí ele manteve a porta fechada, Niltinho, águia, deu a volta, foi pela outra janela, bateu de novo, ele falou, o que foi, cara? Você quer falar comigo? Aí o Niltinho, não. Você quer que eu faça alguma coisa para você? Aí o Niltinho, não. Aí ele perguntou para o Niltinho, o que você quer, cara? Ele disse, quero ficar com você. Quando os seus ouvidos abrirem para Deus, você não vai querer mais falar nada com Ele, você só vai querer ficar com Ele e dizer, fica comigo, Senhor, fala comigo, trata comigo, fica aqui comigo. Quando você vai querer ficar com Deus e nada vai te tirar de perto dEle. Se faz sentido da glória mesmo, porque eu sinto Deus aqui. Aleluia. Hoje só quero sua presença. Hoje não vou pedir mais. É isso? Que a sua graça só... Isso vai ficar lindo na live. Vai ficar bonito na gravação. Daqui a pouco eu canto isso. O tecladista voltou para Jesus, aplaude a vida dele. Olha para mim. Olha para mim. Quem ouve obedece. Você quer saber o que é um ouvido maduro? É um ouvido que funciona, um ouvido abençoado, é um ouvido que está escutando. Ele não está olhando Deus pedir, ele sabe que Deus está ordenando. Com todo respeito, mas eu acho que você, daqui para os 5 minutos que faltam, é profecia. Se tu tiver fé para pegar, tu pega. Por muito tempo, uma geração imatura veio para a igreja dizendo, me faça ser boca do Senhor, meu Deus. Só que nesses últimos dias, Deus não vai levantar pessoas que querem ser boca de Deus. Deus vai levantar gente que quer ser ouvido dele. Deus quer contar segredos para algumas pessoas aqui. Quando o teu tempo de secreto for maior do que o seu tempo de plataforma e púlpito, a coisa vai ficar melhor. Uma geração toda se moveu dizendo, unge minha boca, consagra minha boca, prepara minha boca. Mas nesses dias Deus está dizendo, deixa eu ungir teu ouvido, deixa eu preparar teu ouvido, deixa eu trabalhar no teu ouvido. Deus quer te contar segredos, Deus quer te falar de coisas que só o céu sabe. Deus. Pastor Adinaldo fala, a oração vai te levar para um lugar onde você se tornará surdo para todas as vozes que não sejam a voz de Deus. Quando você abrir seus ouvidos para ouvir Deus, e aí faz a conta, o ouvido maldito ouve Deus e o mundo. O ouvido maldito ouve Deus superficialmente. O ouvido maldito ouve Deus e o diabo. Você quer saber o que o ouvido abençoado ouve? Só Deus. Nada além de Deus. Apenas Deus. Pastor, eu quero te falar um negócio. Esse negócio é de Deus? Não quero te ouvir. Pastor, eu tenho um negócio de Deus para falar. Fala. O ouvido abençoado não quer ouvir mais nada, só a voz de Deus, com todo respeito. É lindo ter uma carreira, mas cuidado para não ser a voz de Deus junto com a do mundo. E é poderoso ouvir algumas coisas, mas cuidado para não ser a voz de Deus e do diabo. Mas ouvido maduro, ele só quer ouvir Deus. Ele está chapado de ouvir Deus, ele só quer Deus, nada além de Deus, apenas Deus, só Deus e mais nada além de Deus. Deus disse é para mim, Deus não disse não é para mim, Deus falou é para mim, Deus não falou não é para mim, Deus falou eu quero, Deus não falou eu não quero.
Os imaturos sonham em se tornarem bocas de Deus, já os maduros anseiam por ouvir a sua voz. Eu não sei se você já leu isso na Bíblia alguma vez. Mas eu termino aqui. Samuel! Fala que teu servo ouve. Moisés! Fala que teu servo ouve. Davi! Fala que teu servo ouve. Jeremias! Fala que o seu servo ouve. Eu não sei se tem gente para pegar isso aqui. Vinde! 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 Deus tem um maior mistério para falar contigo. Oramacandaramachurecandarama. Oramacandaramachurecandarama. Hoje só quero sua presença. Não sabe a letra. Não tem a letra, não? Não, sabe ela? Hoje só quero sua presença, sabe? Não tem a letra ali? Não tem a letra? Sabe? Hoje só quero sua presença. Se coloque de pé. Se apresente ao Rei da Glória. Se apresente ao soberano, ao dono da igreja, ao pastor da igreja. Se tem ovelha, se apresente ao pastor das ovelhas essa noite. E fala com ele, fala que teu servo ouve. Fala com ele, Senhor, pode entregar para mim sonhos proféticos, porque essa noite os meus sonhos serão seus. Fala com ele, Senhor, pode me entregar as suas profecias, porque essa noite os meus ouvidos são seus. Fala, Senhor, pode visitar a minha alma e falar comigo, porque eu quero te ouvir. Eu quero te ouvir. Eu quero te ouvir. Eu quero orar por você. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, é isso, né? Eu quero orar por você que tem ouvido para ouvir. Coloca a mão no seu ouvido. Uma no ouvido e uma no coração. E deixa eu orar por você. Deixa eu orar por você. Feche os olhos agora. Coloca só uma mão no seu coração e uma mão no seu ouvido. Hoje é noite de quebrar alianças com a surdez. Hoje é noite de quebrar vínculos com vozes que te aprisionaram. Hoje é noite de libertação. Se arrependa. Se arrependa das vezes que ouviu a voz de Deus e logo depois ouviu a voz do mundo. Se arrependa essa noite das vezes que você ouviu a voz de Deus e logo depois você ouviu a voz do diabo. Se arrependa pelas vezes que você ouviu a voz de Deus e Deus disse, vai fundo, mas você escolheu ficar na superfície. Se arrependa essa noite pelas vezes que Jesus quis curar a tua alma, mas você escolheu continuar doente. Ah, pastor, os meus ouvidos se abriram essa noite. E eu quero do bálsamo do meu Senhor, eu quero a cura que o meu Senhor tem para me dar. Sai do teu lugar e vem para o altar, deixa eu orar por você agora, faz isso correndo. Meus ouvidos se abriram, me arrependo, eu quero restauração, eu quero ouvidos maduros, eu quero ouvir a voz de Deus com maturidade, eu quero me mover por maturidade. Sai do teu lugar e vem agora. Isso, vem, tem espaço para orar aqui. Deixa o pessoal chegar primeiro, intercede depois, deixa o pessoal chegar primeiro. Vem, sai do teu lugar, sai do seu lugar, venha, vem agora. Isso, eu rompo com a imaturidade,
Eu rompo com a imaturidade nos ouvidos. Eu quero ouvir a voz de Deus. Eu quero ouvir a voz de Deus com maturidade. Eu quero ouvir o que Deus tem para falar comigo. Eu quero ouvir o que Deus está liberando sobre mim. Eu não quero mais ser surdo. Eu não quero mais ouvir Deus e o diabo. Eu não quero mais ouvir Deus e o mundo. Eu não quero mais ouvir Deus superficialmente. Sai do teu lugar e deixa eu orar por você. Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. Você com a mão no coração e com outra no ouvido. Vocês que estão no altar aqui, já tem gente intercedendo com vocês. Mas vocês que estão aí, bota uma mão no coração e a outra no ouvido. Deixa eu orar por você. Pai, nós invocamos a um Deus que é poderoso para fazer. Estabeleça um tempo novo do Senhor sobre nós. Derrame da sua graça sobre nós agora. Vem com o seu bálsamo e que cura. Arranca de nós toda palavra maldita. Destampa os nossos ouvidos que ficaram fechados para ouvir a tua voz. Arranca do nosso coração toda inquietude, toda mágoa. Se algum dia no nosso coração Satanás se apossou dele por liberdade que demos, vem com a sua cura agora sobre nós e nos livra agora. Libera o nosso entendimento, libera a nossa mentalidade. Dá-nos agora também ouvidos maduros. Somos templos do teu Espírito, cheios do Senhor, mas entendemos que precisamos amadurecer nos ouvidos. Nos faça discernir as ciladas do inferno. Nos faça ter sabedoria para ouvir mais e falar menos. Dai-nos, Senhor, a sabedoria que precisamos do céu, para discernir os teus segredos, para discernir os seus segredos, para discernir as suas liberações sobre nós. Nós oramos como igreja, acreditando num Deus que é poderoso para fazer mais. Glorifica teu nome em nós. Te celebramos em tudo, em o nome de Jesus. Aplauda ao Senhor aí onde você está. Isso, aplaude e dá glória a Deus. Faça isso agora. Volte para o seu lugar. Sente-se, por favor.